Seja bem-vindo a mais um estudo na série Aviva a Tua Obra. Nós estamos entrando agora nessa próxima lição, que o tema é o avivamento do ministério de Pedro. Será que tem alguma coisa que nós podemos aprender, o que aconteceu na vida de Pedro, no seu ministério? É sobre isso que nós vamos estar analisando um pouco. Aprender a respeito dos acontecimentos que teve na vida desse homem e quais são as lições que nós possamos aplicar em nossa vida e usar no decorrer da nossa caminhada de fé. O texto áureo é: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e de todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório e escutai as minhas palavras. Atos 2, 14. A verdade prática é: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. O texto que nós vamos estar analisando está registrado no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 24. Vamos ler? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24. A introdução diz assim: nessa lição, o protagonismo do apóstolo Pedro é um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo em 2 momentos da sua vida. O primeiro, que é antes de ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo e voluntarioso, espiritualmente débil. O segundo acontecimento, ele depois de Pentecostes foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder do alto. Temos precioso ensinamento para extrair desta lição na vida do apóstolo Pedro. Muito bem. Então, esse personagem que foi escolhido nessa lição fala a respeito do apóstolo Pedro, fala o antes dele ser cheio completamente do Espírito Santo ali, conforme Atos capítulo 2. Então, antes desse evento e após esse evento, nós vamos aprender algumas lições que teve ali um impacto transformador na vida de Pedro, que o levou ele de um patamar completamente diferente. Mudou o seu comportamento, como deve tratar a respeito das coisas com o próximo, com Deus, da obra de Deus, do ministério, do reino de Deus. Ele passou a entender
mas a respeito do propósito, porque ele passou durante aqueles 3 a 3 anos e meio aprendendo com Jesus ali, mas parece que ele não compreendeu muito bem, só foi entender realmente, o entendimento dele foi aberto quando ele foi completamente cheio do Espírito Santo e ele foi transformado, e isso levou ele de uma dinâmica, uma ação completamente diferente. Ele foi dominado completamente pela presença do Espírito na vida dele, e o ministério dele foi impactante na vida daqueles que tiveram contato com ele. Mas nós vamos estar analisando as duas etapas da vida de Pedro. A primeira, as duas atitudes de Pedro, que nós falamos que é o antes e o depois de ser cheio do Espírito Santo. A primeira que nós vamos falar é que está registrada no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 17, que Jesus chega e pergunta para os seus discípulos: o que o povo fala que eu sou? O que eles pensam que eu sou? O que eles estão comunicando entre eles aí e o que eu sou? Alguns falam assim: tu és o profeta, tu és o alguém, tu és o Jeremias, tu és o João Batista. Todos eles davam uma resposta a respeito do que os outros pensavam de Jesus. Eles estavam ali, Jesus fez essa pergunta para eles, e eles deram a resposta: ó, nós estamos ouvindo boato, que tu és o João Batista, tu és Elias, tu és o Jeremias, tu és aí um profeta aí. Então nós ouvimos vários boatos, várias opiniões desse povo aí afora. Aí Jesus acrescenta mais uma pergunta, estica mais esse questionamento, essa indagação a respeito de quem as pessoas achavam que ele era. Jesus falou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro imediatamente Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo de número 17. Você vê que Jesus, ele não está interessado no que os outros falam para você quem é Jesus. Jesus está interessado em saber quem ele é em você, para você. O que você, no seu interior, você pessoalmente, quem é Jesus, ele é precioso, ele é o que para você e principalmente em você. Porque parece muito mais fácil nós darmos opinião do que os outros falam quem é Jesus, e nós ficamos dando opinião a respeito das pessoas que falam de Jesus, falam certo ou errado, e muitas vezes nós somos até egoístas demais na nossa opinião e julgar a opinião dos outros. Mas o grande chamada aqui é o que Jesus é em você e para você. O que você diz para ele? Quem ele é para você? Esta é a pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos. Como nós identificamos Jesus? Para alguns ele pode ser um profeta, é um operador de milagre, é aquele que prospera, é aquele que cura a ferida, aquele que cura. Às vezes limita-se nessas coisas. Mas em vez de nós acusarmos alguém, falar que como que eles falam e ser rápido para dar essa resposta, a pergunta deve ser aqui ouvida, deve ecoar no ouvido de cada um de nós: é quem é Jesus para mim e na minha pessoa, quem ele é. Isso é o mais importante. Então, quando Pedro dá esta resposta, aí Cristo o surpreende, né? Falando que Deus é que tinha revelado aquilo para ele. Mas aí o diálogo continua. Então essa conversa deles continua. E nessa contínua conversa de revelação entre Senhor, mestres e discípulos, Jesus chega e fala para ele no mesmo livro, Mateus capítulo 16,
fala para eles que ele vai para Jerusalém e lá ele ia padecer na mão dos senhores daquela época ali. E quando ele fala isso, Pedro chega e fala assim: de modo algum, Senhor, tu deve permitir que isso aconteça com o Senhor. Tenha compaixão de ti mesmo. No versículo de número 22 de Mateus capítulo 16. Aí então Jesus vai e repreende Pedro e fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aí então você vê que na mesma hora que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, a conversa continuou e naquela mesma hora ele já deu uma escorregada após aquela declaração maravilhosa que ele fez do Cristo, o nosso Salvador. E Cristo o repreendeu, falou que Satanás falou assim: você não conhece as coisas de Deus, a não ser as coisas dos homens. E repreendeu ali Pedro e os malignos naquela situação. Não estou entrando no mérito aqui de algumas coisas, se estava usando Pedro, estava dentro de Pedro, não quero falar disso. Eu quero falar da declaração aqui. Essa repreensão aqui deve ter causado um incômodo em Pedro, não sei se causou ou não, a Bíblia não deixa isso claro, mas o que nós podemos aprender é que essa repreensão não afastou Pedro de Jesus. A repreensão fez com que Pedro continuasse na presença e seguindo os mesmos passos de seu mestre Jesus. O que nós devemos aprender aqui nessa lição é que algumas vezes nós nos julgamos autossuficientes, capazes, fortes espiritualmente, de pé, cheio de força e vigor, mas basta uma vacilada que naquela mesma hora é possível a gente escorregar na nossa fé, fraquejar diante de alguma situação. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse auto-julgamento que nós temos, às vezes, de nós mesmos, falando que nós somos capazes, estamos de pé, estamos fortes, estamos bons, e não vigiarmos no processo após a confissão que sai de nossos lábios. E foi neste momento que Pedro deu uma vacilada, que ele tentou repreender Jesus a respeito disso, e Jesus o repreendeu naquele momento ali. A repreensão ali aproximou Pedro de Jesus, mesmo que se fosse de uma maneira assim desconfortante, mesmo que fosse assim que não seria muito elegante, que ninguém gosta de ser repreendido, mas ele continuou ali. O que nós devemos aprender aqui é quando nós somos repreendidos pelo Senhor, quando nós somos exortados por Ele, ou Ele usando alguém para nos repreender, qual é a nossa atitude? Porque às vezes nós temos esse sentimento de autossuficiente, irrepreensível, e que quando alguém nos repreende em algo, nós não aceitamos, temos a tendência de nunca aceitar. Nós somos orgulhosos e vaidosos, não gostamos de ser exortado por ninguém, a grande parte de nós não gostamos disso. Mas isso não afastou Pedro. Então, a exortação feita debaixo da graça de Deus, pelo amor, pela misericórdia, que Deus tem por nós, usando alguém, usando qualquer pessoa, ele tem por objetivo trabalhar, tratar cada um de nós. Então, como que nós lidamos diariamente, algumas vezes que nós somos exortados por alguém? Será que nós temos a humildade de aceitar essa exortação? É um ponto para nós pensar. Então, após essa confissão, esse período de confissão de Pedro, ele deu uma escorregada e foi
exortado. A segunda evento na vida de Pedro que nós vamos estar analisando é que quando logo nesse mesmo, no Mateus capítulo 26, diante desse diálogo, tudo, deixa algumas coisas muito interessantes após a prisão de Jesus. Eu vou falando agora quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Naquele diálogo, Pedro chega e fala assim: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Você vê que algumas vezes Pedro era assim um homem impulsivo, precipitado, às vezes em falar. Ele tinha aquela força, ele ia por força própria, pensamentos próprios, né? Então, de repente, ele chega e fala: eu vou com o Senhor até a morte, nós vamos morrer juntos. Aí Jesus chega e fala para ele assim: antes que o galo cante, até o galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mateus capítulo 26, do versículo 31 e diante. Então, quando Jesus é preso, Pedro o acompanha de longe. E logo na primeira vez, quando Pedro estava acompanhando de longe ali, Pedro nega Jesus logo diante de uma criada. A primeira vez que ele negou foi diante de uma criada, Mateus 26, versículos 69 e 70. Chegou lá e ela percebe que Pedro parece aquele homem que está sendo crucificado, está sendo ali julgado, foi preso ali. Aí então Pedro falou assim, a criada fala assim: parece com ele. Ele vai e nega a Jesus como Senhor. Olha bem, lá atrás ele confessou que ele era o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, falou que ia com ele até a morte. Uma empregada desconfiou, falou que ele era igual a Jesus. Ele nega o Cristo que ele falava que era o Filho do Deus Altíssimo ali. Mateus 26, versículos 69 e 70. A segunda vez que ele nega foi diante de uma outra empregada no versículo 71, 72, Mateus capítulo de número 26. Ele vai e nega ali diante de uma outra criada. Mais uma vez, ele nega o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E um pouco mais para frente, versículos 73 ao 74, ele nega a Cristo diante de todos que estavam ali do lado daquela fogueira se aquecendo ali, vendo aquela injustiça com o seu Senhor, com o Cristo confessado pela própria boca dele. Aí, então nós podemos perceber que às vezes nós confessamos muito com a nossa boca que Cristo é o Senhor, Cristo é o nosso Salvador, Ele é soberano, mas basta algumas situações apertar a nossa vida. Alguns de nós têm a facilidade de negar esse Cristo diante de uma pessoa ou diante de várias pessoas ao mesmo tempo. E esse processo de confissão com boca e negação também com a boca, sem estar a palavra de Deus dentro da pessoa, é um processo que vai gradativamente, vai crescendo cada vez mais. Porque ele nega diante de uma empregada, diante de uma outra quando desconfia, e de repente ele já estava negando diante de todos ali. Esse é o processo de queda na fé, quando a pessoa se julga autossuficiente nas suas próprias forças, no seu próprio pensamento, na sua própria ideia de cristianismo, e esquece da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, o que é o Espírito Santo, o papel dele na igreja, na vida do cristão. Pedro imediatamente ele nega Jesus ali as 3 vezes. O homem que já estava prestes, o homem que diz anterior que era capaz de ir até a morte com Jesus e morrer com Jesus, basta uma empregada, uma criada e algumas pessoas, e ele já nega imediatamente esse
o Senhor dele, o Cristo dele, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Mas isso deveria fazer o quê? Jesus rejeitar Pedro, Jesus virar as costas para Pedro e falar assim: cara, você está complicado, você está um pouco bom, de repente escorregando, faz bem, depois erra, tropeça, que negócio, ele não quer saber mais de você, em hipótese alguma, diante da minha escola, diante do meu povo. Mas nós vemos um exemplo em Marcos capítulo 16, que quando Jesus foi ressuscitado, que ele estava vivo, que ele esteve vivo, ele foi e chegou para as mulheres, falou assim: vai lá, dá boas novas aos discípulos e a Pedro. Então, olha bem que Jesus destacou que fale para os outros e a Pedro, comunique a ele a respeito desse acontecimento. Marcos capítulo de número 16. Então nós podemos ver que Cristo não rejeitou Pedro naquele momento de fraqueza que ele teve, naquele altos e baixos de Pedro. Cristo não rejeitou. Aliás, o destacou para que, quando recebesse aquela notícia, não esquecesse de Pedro, porque ele era um homem que estava chorando amargamente, estava com consciência pesada, estava arrependido, estava ali quebrado por causa da quando ele negou Jesus ali diante daquelas empregadas e diante de todos ali. Então Jesus não virou as costas para Pedro, mesmo na sua fraqueza espiritual, mesmo que ele tenha fraquejado aquele momento de dificuldade, Cristo não rejeitou. Falou assim: avisa a todos e a Pedro. É isso que o nosso Cristo faz. Ele não esquece de ninguém, mesmo que dá uma fraquejada. Ele tem interesse em restaurar a vida dessa pessoa. Ele não despreza, ele não rejeita ninguém até que ele venha fazer aquilo que ele tem proposto realizar na vida do indivíduo, na vida daquele que ele o chamou. Ele não tem prazer, ele não tem iniciativa em desprezar ninguém por causa de uma escorregada ou momento de fraqueza. Aliás, ele não desiste, está pronto para restaurar, restabelecer, trazer de novo o vigor espiritual de todas as áreas da vida da pessoa novamente. Isso demonstrando o amor, a misericórdia e a graça de Deus em ação. Então nós vemos aqui Pedro confessando Cristo como Filho do Deus Altíssimo, o Pedro aqui falando para o Cristo não morrer, e um pouco mais para frente Pedro negando o Jesus, e o Jesus, o nosso Cristo, não rejeitando Pedro. Então nós percebemos que nesse primeiro momento é um Pedro autossuficiente, um Pedro que era capaz, um Pedro que estava disposto a enfrentar tudo e todos. Neste momento, esse Pedro esmoronou tudo. Aquilo que ele confessava com a boca estava complicado, não estava enraizado na sua essência, estava baseado na força de si mesmo e não estruturado na força e no poder daquele que viria um pouco mais para frente. A segunda fase da vida de Pedro é Pedro após o Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 2. Então, no Pedro, após o Pentecostes, ali de Atos, capítulo 2, Pedro foi transformado completamente. Você vê que anterior eu falei assim, que Cristo, Marcos capítulo 16, Cristo falou assim, dá notícia aos outros e a Pedro. Destacou o nome de Pedro. E aqui no livro de Atos nós podemos ver que após esse acontecimento de Pentecostes, Pedro tornou-se um outro homem.
Aquele Pedro que achava autossuficiente, forte o suficiente, o Pedro que achava que era capaz de enfrentar tudo, o Pedro que achava que deveria dar conselho, opinião. De repente, esse Pedro que após o Pentecoste, Atos capítulo 2, esse homem é transformado completamente em um outro homem. Esses são os sinais do avivamento. É um sinal de avivamento quando acontece em uma comunidade ou na vida de alguém. Essas pessoas são transformadas quando tem um impacto de encontro com Cristo, cheios do Espírito Santo, que está envolvido em um avivamento. É inadmissível que essas pessoas continuem da mesma maneira. É progressivo o crescimento, desenvolvimento e crescimento e aptidão espiritual dessa pessoa é completamente transformada segundo os princípios da palavra de Deus. Essa pessoa é transformada na sua essência, completamente transformada em um avivamento. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, naturalmente o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa a uma nova vida, uma nova prática, um novo comportamento em todas as áreas da vida dela. E foi isso que aconteceu com Pedro, um homem autossuficiente, um homem corajoso em si mesmo, é transformado em um outro homem, aquele que o negou, aquele que se acovardou. De repente, quando ele vê tudo aquilo, em Atos capítulo 2, versículo 18, Pedro levanta a sua voz e prega o sermão ali com eloquência diante de todos, falando da promessa que o profeta Joel estava falando. Ele defendeu os seus companheiros, seus irmãos ali da igreja, que estava sendo acusado, falando que estava embriagado. Ele não só defende-os, como também aproveita a oportunidade e prega o sermão cheio de eloquência e levantou a sua voz sem temor, sem medo de quem o estava vendo e diante de todos que estavam diante dele ali. E essa pregação de Pedro teve um impacto tão grande na vida de todos os ouvintes ali diante dele, que muitos deles tiveram o coração compungidos, indagavam-lhe a respeito do que eles deveriam fazer. Pedro, na pregação de Atos capítulo 2 ali, foi quase 3.000 almas se renderam a Cristo e o coração compungiram-se, o coração se voltou a perguntar o que deveria ser feito. Pedro simplesmente continua dando a orientação para eles. Você vê que olha o impacto quando o Espírito Santo entra na vida, faz parte, faz morada dentro de um cristão e o cristão se rende a ouvir a voz, a ser conduzido pelo Espírito. O impacto que ele traz na vida dele, transformando, como também traz impactos na vida de outros também que estão em contato com ele, na vida dele. Então, olha aqui para nós, irmãos. Por que às vezes nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, falamos que somos guiados pelo Espírito, mas de um lado a nossa vida continua a mesma? Nós continuamos pecando, nós continuamos na vida indecente, nós continuamos mentindo, nós fazemos coisas erradas e o pecado se torna normal. E do outro lado, nem as pessoas que estão ao nosso lado mudam de vida por causa de nosso mau testemunho, por causa de nosso cristianismo fraco e mentiroso, mascarado, e não transforma nada. E às vezes o cristianismo passa até a ser rejeitado por causa de nosso mau testemunho. Pedro aqui não. Ele foi cheio, grande exemplo nesse avivamento, foi transformado, não só ele, mas ele com ousadia prega a palavra e a vida daqueles que estavam em sua frente o ouvindo
o coração for arrebentado pela palavra e ele se rende a Cristo. E o resultado dessa pregação foi quase 3.000 almas ali sendo batizadas. Atos capítulo 2, versículo de número 41. Agora a pergunta é, nós que julgamos que o Espírito Santo está em nossa vida, qual é o impacto que ele causou ou está causando realmente em nós e na vida daqueles que estão em nosso contato? Nós falamos que trabalhamos, pregamos, ensinamos, cantamos, discipulamos, aconselhamos no poder e na direção do Espírito. Mas qual é o impacto que trouxe em nossa vida e está levando também na vida daqueles que estão nos ouvindo? É a pergunta, porque se não está impactando ninguém, nós estamos fazendo trabalhos sozinhos, acho que eu garanto que muitas vezes, a maioria das vezes, sem o poder do Espírito, sem a direção do Espírito, e não está causando nada na vida de ninguém. E uma outra vez, quando Pedro, de repente, Atos capítulo 3, Pedro vai orar com seu companheiro João, ele vai lá para o templo orar, e quando ele está orando, de repente vê um mendigo, um coxo na porta do templo pedindo esmola ali. E a Bíblia diz que quando esse mendigo olhava para ele esperando receber algo, Pedro imediatamente fala assim, olhe para nós. E quando ele olhou, falou assim, eu não tenho prata e não tenho ouro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então esse paralítico esperando uma moeda, uma esmola ou alguma aquisição monetária ali, de repente Pedro na ousadia fala, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho nada mais. Em nome de Jesus, anda, levanta e anda. Você vê que o impacto do Espírito na vida de um homem e as consequências desse impacto sendo contínuo na vida daqueles que estão em contato. Você vê que no ministério dele e as vidas eram tocadas por causa do Espírito Santo na vida de Pedro. Então o paralítico, em vez de querendo receber moeda, uma esmola, Pedro dá algo maior e melhor para ele. A cura e oferecendo, mostrando Jesus para esse discípulo. Às vezes eu paro para pensar se às vezes nós não estamos dando esmolas para as pessoas, esmolas, migalhas, e não estamos oferecendo Jesus, apresentando Jesus realmente como ele é. Às vezes nós estamos oferecendo, as pessoas estão com a vida destruída, família complicada, está caminhando para a perdição, essas pessoas estão desamparadas, essas pessoas estão na vida lá no fundo do poço. E às vezes nós queremos ajudar essas pessoas oferecendo migalha, esmolas de autoajuda, terapia, conselhos humanos, e esquecemos de apresentar Jesus, que resolve, que cuida, que tem interesse. Às vezes as pessoas estão desgostosas da vida, às vezes as pessoas estão querendo tirar suas próprias vidas, às vezes a pessoa está num fracasso e vem conversar com nós, em vez de nós apresentarmos Jesus, nós apresentamos migalhas da autoajuda e das falsas terapias aí, substituindo pela palavra de Deus, e não queremos e não apresentamos o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, que vem apresentar salvação. Pedro não perdeu essa oportunidade, apresentou Jesus ali. E o que aconteceu? Esse homem, depois de curado, ele entra no templo saltando, pulando, naquela alegria, dançando tudo, porque está sendo curado. De repente chama a atenção de todos, e Pedro mais uma vez aproveita a ocasião desse milagre e prega a respeito de Jesus mais uma vez ali. E ele prega ali falando a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Fosse a ênfase da pregação de Pedro. Então foi um grande milagre que Deus usou Pedro ali em nome de Jesus realizar. Os olhos de todos estavam no milagre e Pedro aproveita essa oportunidade, tira os olhos das pessoas do milagre e mostra o Cristo morto e ressurreto. O Cristo que veio para salvar,
foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Pedro evidencia o Cristo à frente do milagre, daquele grande acontecimento, que o acontecimento maior já havia acontecido e era desconhecido pelas pessoas. Às vezes nós falamos dos nossos resultados e trabalhos, coisas insignificantes de ministérios, de acontecimentos, de eventos, e nunca apresentamos o Cristo morto e que foi ressuscitado para nos presentear com a salvação. Às vezes nós nos apegamos ao resultado de coisas de trabalhos pequenos e não apresentamos à pessoa o Cristo, o Salvador. Tirar os olhos dos resultados dos trabalhos, do pragmatismo, nós somos muito pragmáticos, para colocar os olhos lá na cruz. O avivamento tira as pessoas de ficar olhando para os milagres, para acontecimentos, para os resultados da vida, desviar esses olhos e colocar os olhos sentidos em direção à cruz. Os olhos fitados em Cristo Jesus. E Pedro teve outros acontecimentos por causa do poder do Espírito Santo na vida dele também, conforme o Espírito Santo o conduzia no seu ministério. Pedro também experimentou outras ocasiões, a quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo após a pregação de Pedro, conforme Atos capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 em diante, quase 5.000 pessoas. E não somente isso, aí foi prosseguindo e foi crescendo, a igreja foi desenvolvendo, e Pedro foi usado, ele foi parar na prisão. João estava preso. Então, após ele ser liberado da prisão, eles reuniram com os seus amigos, os seus irmãos, os outros discípulos, conforme Atos capítulo 4, e eles relataram tudo o que tinha acontecido com eles quando eles estavam na prisão. E eles falaram assim: agora nós vamos orar. Mas quando eles estavam orando, quando eles teve a vida de oração, Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31, a Bíblia diz que o lugar tremeu ali. Então você vê que, mais uma vez, está falando da oração. Pedro estava orando, receberam o Espírito Santo. Estava orando e todos foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro estava indo orar ao templo. E quando ali estava acontecendo, Deus usou para ele operar um milagre em nome de Jesus. E eles foram presos. E eles quando eles saíram da prisão, foram relatar para os seus companheiros, os outros discípulos. E quando eles ouviram esse relato, o que eles fizeram? Não foram fazer festa, não foram comemorar. Não foi fazer uma festa de honra por um cara que tinha saído da prisão, não. Eles foram orar. E a Bíblia diz que o lugar tremeu quando eles estavam orando, quando eles oraram. Irmãos, nós precisamos de vida de oração. A oração arrebenta nossos corações. Na oração nós nos rendemos, precisamos ser mais humildes, a quebrantar o nosso coração. Comportamentos e atitudes de oração é o que nós precisamos desenvolver em nós, em nossas comunidades, nas nossas igrejas. O povo precisa despertar-se, não para outras coisas, mas despertar-se mais para a vida de oração. Nós precisamos dedicarmos mais à oração. Não há como acontecer uma transformação, um avivamento, ser cheio do Espírito Santo, se nós continuarmos teimosos e não dedicarmos a vida à oração. Então nós queremos fazer tudo, planejamos, fazemos evento, fazemos planejamento, fazemos projeto, tudo, mas não temos vida de oração. Não somente isso, mas também uma outra ocasião, Atos capítulo 9, Pedro ele encontra um homem que já estava paralítico há 8 anos, por nome de Enéas. E quando esse homem estava lá, Pedro, por causa da oração, esse homem foi curado, foi restaurado. Ele deixou de ser deficiente há 8 anos. Ele estava deficiente físico, paralítico, e Pedro foi usado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, ele foi curado. Não somente isso, mesmo no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 36 e diante,
uma menina, uma mulher, uma jovem, ela morre. E Pedro, no poder do Espírito Santo, ora, e essa menina Dorcas, ela volta a ter a vida novamente em si. Então o que nós precisamos é Espírito Santo, que nós falamos que nós temos em nossa vida, mas nós devemos ser guiados por Ele, orientados por Ele e, além do mais, trazer resultados significantes para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a edificação dos santos. É isso que nós estamos precisando. Se nós julgamos que nós somos cheios do Espírito Santo, então por que nós não vemos tanto o resultado desse enchimento em nós acontecendo na nossa família, na nossa igreja local, em nossas comunidades, em nossos bairros, em nossa cidade? Por que não acontece? Então nós devemos ser um pouco mais honestos, que nós confessamos com a boca que somos cheios do Espírito, somos cheios do poder, somos cheios de Deus, mas não estamos trazendo impactos significantes na nossa família, nem na nossa igreja e nem no nosso bairro. Alguma coisa está errada. Precisamos ser mais honestos. Nós falamos que o nosso Brasil é do Senhor, os cristãos falam que o país que eles estão é do Senhor, falamos que a família é do Senhor, mas cada vez mais nós vemos as famílias sendo arrebentadas, família dos cristãos sendo arrebentada, famílias dos crentes sendo dissipada, destruída, casamentos sendo esmagados, banalizados, filhos, pais e filhos, o nosso bairro sendo desmoralizado, e a cidade, o nosso país que nós julgamos que é de cristão. Um país e umas pessoas que falam que é de Cristo, que é cheio do Espírito, mas estamos mergulhados em pecados, nem imoralidade, nem indecência, nem desonestidade, e falamos que somos cheios do Espírito. Eu vi uma pesquisa falando que, por exemplo, o Brasil fala que a maioria são cristãos, e um grande número desses cristãos são protestantes. Uma grande parte são protestantes, um grande número, e é o número que se diz cresce mais. Mas nós falamos que os Estados Unidos é um país cristão, que o povo ali são quase todos protestantes ali. Mas a pesquisa fala que um dos países mais que consome pornografia no mundo, em primeiro lugar, é os Estados Unidos, e o Brasil, na última vez que eu vi, estava em segundo para terceiro lugar, até o quarto lugar. O Brasil está ali nesses lugares, e é um país que se diz cristão. Então como que somos cristãos e somos consumidores de coisas erradas, imorais? Como que dizemos que somos umas pessoas avivadas, igreja avivada, mas as famílias estão afundadas cada vez mais na destruição, na miséria, afastada de Deus, mergulhada no pecado, e alguma coisa está errada. Então nós precisamos de avivamento, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dedicar mais oração para que a nossa vida seja transformada. Realmente ser cristão, não como confissão dos lábios que Pedro teve, não com a autossuficiência que Pedro teve ali durante o processo diante de recebimento da mensagem de Jesus, da instrução de Jesus, mas que nós possamos depender do Espírito Santo e ter a mesma atitude de Pedro, que foi transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e teve a ousadia e andar simplesmente na direção, e isso foi evidente na vida dele, até o final da vida dele. Então, que cristianismo é esse? Que avivamento é esse que nós falamos que temos, mas não está trazendo transformação, não está trazendo impacto e efeitos nem em nossa vida e nem na vida daqueles que estão indo com nós? Então, devemos ser honestos. Então esse avivamento deve trazer transformadores significantes na vida da vida pessoal, assim no particular, como também espalhando para a vida dos demais que estão conosco hoje. E por que nós precisamos do avivamento hoje? A igreja atual está cada vez mais, o movimento cristão está cada vez mais mergulhada em pecados e indecência. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, ele falou aqui a respeito que quando o Filho do Homem viesse, será que ele ia achar fé? Ele estava falando que por causa do esfriamento do amor, o esfriamento desse povo de relacionamento com Deus, ele ia fazer o quê?
iam esfriar o amor, mas por causa de quê? Por causa do acúmulo de pecados, por causa do acúmulo de indecência, de iniquidade, o amor deles ia estar esfriando, e é isso que está acontecendo com nós no movimento cristão, que falamos que somos igreja cristã viva, mas estamos mergulhados na indecência, estamos cada vez mais mergulhados naquilo que é errado. E nós precisamos de um avivamento, de um impacto imenso, o mais rápido possível. Nós devemos orar por isso. E o que nós devemos fazer? Buscar sempre a Deus. Só pode haver uma transformação na igreja atual, é buscar a Deus através da oração, ser guiado e ser cheio do Espírito Santo, como Paulo falou no livro de Efésios, capítulo 5. Ser cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, sair desse lugar de gente morto, sair desse lugar de morto de pecado e entrar na vida completamente guiada pelo Espírito, conforme os padrões da palavra de Deus. O Espírito Santo trouxe isso porque os cristãos buscaram que o Espírito Santo viesse na vida deles através da oração e que eles fossem usados, se renderam a Cristo. E é o que nós estamos precisando. Nós temos um número grande de seguidores do movimento cristão, mas temos poucos cristãos com selo de autenticidade cristã. Tem um montoeiro de gente agregado nesse grupo que se diz cristã, protestante, evangélica de Deus. Mas o que está faltando é o selo de autenticidade que nós somos realmente cristãos, filho do nosso Deus Altíssimo. E qual selo é? É o Espírito Santo. E conforme isso vai, como isso vai acontecer? É a busca através da oração, se rendendo a esse selo. Nós somos cheios do Espírito e o avivamento vai acontecer em nosso meio. A igreja hoje, mais do que nunca, precisa ser avivada. Não precisa de um avivamento, começando pelo pai de família, começando pela mãe, começando pelos filhos. Isso vai espalhar para a nossa família e nossos familiares, a nossa comunidade. Precisamos buscar avivamento urgente. Assim como nós lemos na história da igreja, de vários avivamentos que começou por um indivíduo, por uma pessoa, por algum grupo de pessoas, o avivamento aconteceu em país, varreram o país com o evangelho, com a palavra de Deus. Então tem que começar na minha vida e na nossa vida. E quem sabe nós não vamos fazer parte de um grande avivamento na nossa comunidade, na igreja que você faz parte, na igreja que eu faço parte. Será que Deus não quer fazer isso? Mas a pergunta é, você tem disposição de buscar através da oração, rendimento à palavra de Deus, rendimento à obediência aos princípios do reino de Deus? A pergunta é, você está disposto? Você tem disposição para buscar, dedicar mais à oração, à vida de piedade, santificação, afastar de tudo e render-se a Deus para que aconteça o avivamento? Essa pergunta fique para você. Eu quero concluir essa aula, esse estudo, lendo a conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Queremos seguir esse exemplo de Pedro antes e depois de ser cheio do Espírito Santo? É através da oração e a vida de piedade. Queremos deixar de trabalhar, de pregar, de cantar, de ensinar, discipular, aconselhar, falar de evangelho sem o poder de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas queremos fazer tudo isso no poder de Deus, o avivamento vai acontecer em nosso meio para a glória de Deus. A pergunta é, você está à disposição? Que Deus abençoe você. Eu aguardo você na próxima lição, assim se Deus permitir.